Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos vocês que estão aqui conosco no canal da Igreja Batista da Trindade para nós meditarmos na Palavra de Deus. Nós vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Apocalipse, no capítulo de número 2, versículos de 8 a 11. E o tema da nossa meditação é Esmirna, a Igreja Coroada. Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus. Diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser disposto à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém. Nestas passagens aqui do capítulo de número 2, nós temos aí mensagens especiais para as 7 igrejas da Ásia Menor. Jesus apresenta uma radiografia da condição de cada igreja, mas o seu desejo é que todas as igrejas leiam essas mensagens e sejam beneficiadas por ela. Por isso é que ele usa o termo igrejas no plural, sempre no final de cada explanação, de cada palavra, cada igreja. Está lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, depois no versículo 11, depois no versículo 17, depois no versículo 29, depois Apocalipse capítulo 3, versículo 6, versículo 13, versículo 22. Mas o nosso Senhor também fala a indivíduos, e é nesse ponto que nós entramos em cena. Ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça, nos versículos aí que eu citei acima também. Ele vai falar sempre a igrejas e ele fala a indivíduos, porque as igrejas são constituídas por indivíduos, e são esses indivíduos que definem a vida espiritual da igreja. Nesse momento, nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna. O nome Esmirna significa amargo, está relacionado à palavra mirra. Essa comunidade ainda existe até os nossos dias, ali na Turquia, com o nome de Izmir. E alguns ensinamentos e algumas aplicações também para as nossas vidas, nós podemos tirar deste texto. Eu coloquei 2 ensinamentos. O primeiro ensinamento é: pobres aos olhos do mundo e rico aos olhos de Jesus, que está no versículo de número 9, onde diz assim: Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. As coisas não eram fáceis para esta igreja de Esmirna. Seus membros aqui eram perseguidos, provavelmente aí por sua recusa a ceder às exigências do mundo da época de dizer César é senhor, né? César era o imperador romano, e ele exigia que todos que não tivessem a sua religião reconhecida pelo Império Romano o adorasse aí como Senhor e Deus. Então ele colocava aí uma estátua dele em cada cidade, e as pessoas eram obrigadas a adorar, né, a imagem do imperador. E quem não o adorasse, além de perseguição, né, era excluído aí da associação de profissionais da cidade, resultando em uma situação aí de desemprego e pobreza, né? Essa pessoa não podia trabalhar dentro da cidade.
Também havia em Esmirna uma comunidade grande e próspera de judeus, mas certamente esses judeus não cooperavam com a fé cristã, conforme aqui está falando o texto, né? Eles se dizem judeus e não são, antes são sinagoga de Satanás. Assim, os membros da igreja de Esmirna eram difamados e eram maltratados tanto pelos judeus como também pelos gentios, por aqueles que não eram judeus. Mas aos olhos de Jesus, esses irmãos eram ricos, porque viviam em função dos valores eternos e imutáveis, de riquezas que jamais poderiam ser tiradas deles. Na verdade, o sofrimento deles por Cristo só aumentava essa riqueza. E é o que nós podemos perceber nesse versículo de número 9. Queridos irmãos, nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra Satanás, que usa pessoas para cumprir os seus propósitos de nos fazer mal. Por isso, você que é cristão e vive em função dos valores eternos e imutáveis de Deus, pode até ser desprezado pelo mundo, mas aos olhos de Jesus você será rico, porque somos ricos da graça de Deus. Não importa a nossa situação, não importa a nossa situação financeira, não importa a nossa situação social. Se nós pertencemos a Jesus, se nós temos fé, nós sempre vamos ser ricos aos olhos de Deus, vamos ser ricos da graça de Deus. E ser ricos da graça de Deus é o que importa nesta vida, meu irmão e minha irmã. O segundo ensinamento é: não temas. Versículo de número 10 e versículo 11. Versículo 10 e 11 diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Não há qualquer palavra de acusação contra a igreja de Esmirna. O Senhor, porém, lhe dá uma admoestação solene diante do sofrimento crescente que eles estavam passando. Jesus diz: não temas. Jesus garante que conhece os planos de Satanás e Jesus garante que está no controle da situação, porque ele fala aqui o que Satanás vai fazer e o que ele, Jesus, vai fazer com relação à tribulação dos seus. Alguns cristãos seriam presos e julgados, contudo, a sua tribulação aí não seria longa, porque na Bíblia a expressão 10 dias significa por pouco tempo ou por alguns dias, né? Conforme ali Gênesis capítulo 24, versículo 55 e Atos 25, versículo 6. E a coroa da vida, aqui que o texto está falando, era uma coroa do vencedor entregue nos jogos esportivos daquela cidade. De modo que a promessa deve ter sido especificamente entendida pelos cristãos de Esmirna. Eles eram vencedores aos olhos de Jesus. Eles eram atribulados, eles eram empobrecidos, né? Mas aos olhos de Jesus eles eram vencedores. Meus queridos irmãos, o cristão consagrado sempre paga um preço pela sua fé. Isso é regra, isso é lei. E em alguns lugares esse preço é mais alto do que em outros. O mundo pode dizer que nós somos apenas pobres crentes, mas aos olhos de Deus nós somos ricos e, como vitoriosos, Jesus nos garante que nós não precisamos temer coisa alguma. Que Deus o ajude a entender que você, que é cristão, que é consagrado, que serve ao Senhor, que anda pelos valores eternos e imutáveis de Deus, pela palavra de Deus, pela lei de Deus, é rico aos olhos de Deus,
Você pode ser considerado fraco, né? Pobre aos olhos do mundo. Mas aos olhos de Deus, você é rico por causa da sua fé. E mesmo perseguido por pessoas que são usadas por Satanás para lhe fazer mal, você não precisa temer. Você é vencedor em Cristo Jesus. Lembre-se sempre disso. São essas as verdades que esse texto da palavra de Deus deseja nos ensinar. Que Deus lhe abençoe e que Deus lhe ajude a ser uma pessoa que entenda que você é rico aos olhos de Deus e você é vencedor aos olhos do Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, amado Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor aumente cada vez mais a nossa fé e que possamos, ó Pai, andar sempre contigo, buscando os valores eternos e imutáveis do nosso Deus. Pois é no nome santo e bendito do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.